Meus irmãos, muito boa tarde. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa tarde de domingo, também na noite de domingo. Que Deus nos abençoe e nos proteja em nome do Senhor Jesus Cristo. Passando por aqui, meus queridos, para compartilhar mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo com todos nós, com todos vocês, para que possamos ser edificados na instrução do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedindo permissão aos irmãos para entrar no seu lar, para entrar no seu carro, para entrar no seu escritório, para entrar no seu celular, através das redes sociais, para que juntos possamos ser edificados pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar com meus irmãos hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Livro de Eclesiastes, capítulo 9. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, versículo 10, que nos fala assim, versículo 9. Melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. O 10 nos vai falar. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Vou repetir. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 vai falar. Melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Amém. Instrução de Deus, instrução da palavra de Deus, instrução da palavra do Senhor Jesus Cristo, para nós que somos casados e para os que vão se casarem. E todos nós sabemos, querido, que o casamento é uma constituição de Deus, é constituído por Deus, é feito por Deus. E Deus, como o Criador do casamento, Ele não dá para a gente regras, não dá para a gente doutrinas, não dá para a gente orientação para que nós possamos ter uma vida no casamento de harmonia, ter uma vida no casamento de compreensão, ter uma vida no casamento de superação, ter uma vida no casamento de paz, de alegria. E será que hoje eu entendo o que é casamento, o que significa casamento? Será que eu sei qual é a função de eu estar casado, porque eu me casei, qual foi a finalidade? Será que eu tenho aprendido sobre casamento, sobre a minha família, como ser um bom esposo, como ser uma boa esposa, né? Será que eu contribuo para o meu lar ser um lar feliz, um lar de paz? Será que eu dou assistência à minha esposa no que ela precisa? Será que eu dou condições para ela exercer o papel dela esposa dentro de casa? Será que eu estou tendo compreensão com ela, paciência, naquela hora que o estresse bate, né? Que todos nós somos sujeitos a se estressar, todos nós somos sujeitos a sair um pouco fora do normal. Na verdade, somos seres humanos, né? Será que você, como esposa, você está sendo compreensivo com seu marido? Será que você, como esposa, está entendendo qual é o teu papel no casamento? Será que você é uma esposa que edifica a sua casa? E, meu irmão, se a gente não tiver fundado na palavra de Jesus Cristo, se não estiver buscando a orientação de Jesus Cristo, se a gente não vier buscar do Senhor, do Espírito Santo de Deus, o que é o casamento, a gente não tem um lar de paz, não tem um lar de tranquilidade, a gente não tem um lar de felicidade. Por quê, meus irmãos? A vida a dois não é fácil, né? Na verdade, são duas pessoas que estão ligadas em um corpo, mas que tem pensamento diferente, que tem atitude diferente, e isso é muito importante que tenha dentro do casamento, que tem que ter esse diferencial, porque a igualdade, meus queridos, não chega a lugar nenhum, mas tem que ter diferente, um tem que pensar diferente, tem que ter a segunda opinião, tem que ter a primeira opinião, o não tem que ter no casamento. Agora também tem que ter, meus queridos, o companheirismo, né? A paciência, o cuidado nas palavras, o cuidado no gesto, como eu vou reagir a certa situação,
né? Que sou colocado à prova. Porque, meus irmãos, o amor, ele é provado na dor. O amor não é provado na alegria. Por exemplo, eu demonstro o amor que eu tenho pela minha esposa na hora que ela está mais, digamos, me apertando, né? Na hora que ela está mais me julgando, uma hipótese. A minha esposa prova o amor por mim na hora que eu estou sendo incompreensivo com ela, na hora que eu estou sendo um pouco desabafando com ela, né? Que o momento é que ela se cala para não me agredir. E a Bíblia aqui nos dá umas instruções no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, fala que é melhor ser os dois do que só um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque quando um cair, o outro levanta. Aí daquele que tiver só, ou seja, primeiro ponto, o casamento, meus queridos, o casamento não pode ter divisão, não pode ter particularidade. Por exemplo, eu como esposo sou o comandante, pensar assim, não deve pensar isso, né? O casamento, ele é uma junção de duas pessoas, ou seja, os dois, a partir daquele momento, eles estão juntos, tanto na alegria como na tristeza. Eu não posso ser, meus irmãos, de repente a opinião da minha casa não pode ser a que vai prevalecer. Eu não posso, meu irmão, ignorar uma decisão da minha esposa, uma tomada de decisão. Eu não posso tapar os ouvidos para uma crítica da minha esposa dentro de mim. Eu não posso fazer, porque na verdade, se eu estiver tomando essa decisão, eu estou dividindo a minha casa. E reino dividido não subsiste, o Senhor fala. Casa dividida não subsiste, né? E a Bíblia fala bem claro aqui, meu filho, é melhor ser dois, porque Deus sabe que um vai ter um ponto que vai estar fraco. Vai chegar um ponto que um está necessitado. Vai chegar um ponto que um precisa do apoio do outro. Vai chegar um ponto que um precisa da união do outro. Ora, vai chegar um ponto que um precisa ouvir. Mas na maioria das vezes, meus queridos, o problema está naquele que caiu, não está quem está em pé. Não é? O que está caído muitas vezes endurece o coração e não abre a voz para o seu cônjuge falar. O não dentro de casa, hoje em dia, por muitos casamentos, está sendo um pouco mal recebido. Por exemplo, aí eu não posso receber o não da minha esposa, a minha esposa não pode receber o não de mim, porque muitas vezes nós pensamos que o não é repúdio, mas não é o não, não é repúdio. Se você for ler os 10 mandamentos, no livro do Êxodo, capítulo 20, salvo engano, meus irmãos, livro do Êxodo, capítulo 20, salvo engano, você vai ver que o Senhor tem 10 mandamentos para a gente, tem 10 ordenanças. E nessas 10 ordenanças, que é o decálogo, tem 11 palavras não, tem 11 não, 11 não. Não é isso por quê? Porque o não, ele nos coloca no ponto de segurança. O não também, ele é amor para aquela pessoa. Quando o marido fala para a esposa, não faz isso nesse momento, não dá certo, não vale a pena. Isso é carinho, isso é amor. Quando a esposa fala para o marido, olha, não toma essa decisão agora, não faça isso, não vai para aquele lugar, não age dessa maneira. Não é que ela quer teu mal, ela quer teu bem. Quando o marido fala para a esposa, olha, nesse momento não dá para fazer isso, tenha um pouco de paciência. Não é que ele tá te rejeitando, é porque realmente, naquele momento, ele está mais lúcido, naquele momento ela está mais lúcida, para enxergar as coisas que aquele que está caído não está enxergando, né? Por isso que a Bíblia fala, meu filho, é melhor ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cai, outro levanta. Que nós possamos, meus queridos, entender que o casamento é a ordenança de Deus, e como ordenança, Deus nos instrui. Deus nos orienta como viver em paz um com o outro. Deus nos orienta como ter harmonia. E vou falar para você, dentro de casa, tem que ter a segunda opção. Tem que ter segunda ordem. Tem que ter que existe. Não tem como ter só a primeira primeiro. Eu me lembro de uma música muito antiga que eu ouvi, que diz primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e depois de mim sou eu. Não pode existir. Casamento é uma união de duas pessoas que resolveram compartilhar alegria, sofrimento, tristeza junto.
Tem momentos sim que dentro da minha casa eu chego um pouco abafado, tomo decisão precipitada, falo o que não devo, faço o que não devo fazer. E a minha esposa, por entender aquele momento que eu estou um pouco afobado, tem hora que ela se cala, quando as coisas normalizam, ela fala, olha, não é desse jeito, não é assim. Isso é casamento. Da mesma forma eu com ela. E da mesma forma tem que agir o casamento. Por quê, meus irmãos? Casamento, o que Deus uniu não é para se separar. É eternamente. Porque você vê como dois casamentos, por exemplo, duas pessoas, quando Deus... O casamento é duas pessoas que Deus cola uma na outra. Se você pegar a tua mão e unir as duas mãos com uma cola pesada, se você for puxar, pode observar que vai arrancar um pedaço de couro da tua mão. Toda separação, ele causa ferida, ele causa dor que não cicatriza. Porque o homem separou aquilo que Deus uniu. Nem é para ninguém separar o que Deus uniu. Não pode. Nem juiz, nem padre, nem pastor, nenhuma autoridade. Nenhuma. Casamento é eterno. E por isso que Deus nos instrui como conviver em união, como viver um amor um com o outro, como ser instruído na verdade de Cristo. Paciência, suportar a carga um do outro, dar conselho, estar pronto a ouvir um desabafo, enfim. Casamento é uma bênção de Deus, mas precisamos entender qual é o nosso papel no meu casamento. Eu com a minha esposa e a minha esposa para comigo. Para que então nós possamos ter contribuído para que o nosso lar seja feliz. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e proteja. Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos.